Boa tarde a todos. Neste domingo, a gente já chega agradecendo com toda a gratidão a Deus, a Jesus, pedindo serenidade para nossos corações, para que essa gratidão adentre dentro de nós, nos permitindo a graça de estarmos aqui reunidos novamente para falar, conversar, compartilhar o Evangelho de Jesus. Que todos sejam bem-vindos. E para iniciar, eu então passo a palavra a Suzy, que será seguida pela leitura da Cláudia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos nesse momento serenando os nossos pensamentos e acalmando os nossos corações, para que possamos estar abertos aos ensinamentos do dia de hoje, para galgarmos dia a dia um degrau a mais no aprendizado sublime que Jesus nos tem ensinado e que temos estudados todos os dias, que nos dê força para vencer as dificuldades do dia a dia, sabedoria para compreender as dificuldades e aprender com ela, serenando nossos corações, combatendo a revolta, o desagrado, a inveja e a vontade de revidar tudo aquilo que nos fazem de mal. Serenamos os nossos corações e nos abrimos para o entendimento dos ensinamentos de Jesus, hoje e sempre. Que os amigos celestiais estejam à nossa volta e nos fortalecendo, hoje e sempre. Amém. Boa tarde a todos. Vamos dar seguimento à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E a lição de hoje que a gente vai estudar é a número 84, com o título Divinos Dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Realmente, não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Bem, eu vou comentar com vocês aquilo que rapidamente, nessa minha pequena leitura, eu entendi que da onde que a gente se fortalece, né? Onde ele fala aqui, Emmanuel, através desse trecho
de Paulo, que ele fala que Deus nos dá, a gente já nasce, né, com este sentimento de fortaleza, de força, de amor e de moderação, e não do medo, né? Que o medo, ele vem no nosso dia a dia, né, na nossa convivência do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente esquece desses dons divinos, não é? A gente esquece que a gente tem esta referência universal, que a gente tem essa referência interna do espírito, né? Que é de força, de fortaleza, de amor e de moderação. Porque a própria vida nossa, no nosso dia a dia, na nossa convivência, nos faz se atropelar, né? Muitas vezes, nos atropelarmos, né? Nessa convivência, e a gente se perde aqui, como ele comenta aqui, né? Do operário que foge à máquina, né? De olhar direitinho com quais forças tem. Porque a gente tem essas forças. E muitas vezes a gente acha que não, principalmente na hora de situações que a gente estamos diante de uma dor, diante de uma doença, diante de um temor. A gente acha que a gente não tem força, né? A gente acha que não podemos, às vezes, usar a moderação, que é para controlar a nossa impulsividade, a gente acha que a gente não tem. Então, e nós temos tudo isso. Eu acho que aqui ele nos traz esse alerta, esse acordar para nós, que nós já temos isso no nosso espírito, né? Marcados, marquinhas pequenas, né? De moderação, de amor, e que somos forças. É só a gente saber como usá-las e poder acioná-las no nosso dia a dia. A meu ver, é isso que eu tiro rapidamente da lição, porque ninguém mandou eu abrir a boca, né, Joana? Me falar qual era o número da lição, mas tudo bem. É isso, pessoal. Obrigada. Passo a palavra aí para vocês. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Elzinha, por favor. Bom, eu vim ouvindo a palestra da Carmen, está tão recente na minha cabeça, no momento, e aí lendo a lição, a Cláudia, né, me veio assim, que monstro habita hoje, agora, nesse momento dentro de mim, né? Se a gente for parar para pensar, né, que monstro é esse que está habitando agora, que está dentro de mim? Que são as fraquezas humanas que a Carmen falou na palestra. E lembrar que a gente tem essa força de transformação, de modificação. Era isso que eu queria falar, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elza. E complementando, né, Elza, você está falando de forças, né? Muitas de nós aqui, a gente não tem às vezes, dependendo da situação, ou na maioria das vezes, eu não digo não só os nossos monstrinhos, né, como você bem lembrou, mas muitas vezes a gente não tem a percepção das nossas forças, das nossas forças pessoais internas. Nós estamos muito distantes disso, né, desta consciência. E eu acho que, assim, que através daquilo que é monstros, quais são os meus monstros, é uma grande oportunidade que a gente pode, sim, se abrir e começar a se perceber quais são as minhas forças, né? De como eu quero lidar com situações muito difíceis, né? Entendeu? Então, assim, são situações que, por exemplo, assim, eu vou lidar com moderação, eu vou lidar com amor, eu vou lidar com, né, com força, ou eu vou me desesperar e eu vou sofrer, né? Às vezes aqui muita gente coloca as dores e as doenças das pessoas, dos entes, das pessoas queridas. Então, por exemplo, assim, tem gente que lida através da sua força e do seu amor
muitas vezes, o que a gente faz aqui na segunda parte com o Vanderlei? É um trabalho de força, um trabalho de amor, né, através de um equilíbrio, através da moderação, é ou não é? Só que a gente poderia muito bem, às vezes, se desesperar para as pessoas mais próximas, né? Essa que a gente faz, né? Mas muitas vezes a gente não vê e não consegue ainda enxergar adequadamente essa nossa potência, essas nossas forças. Só que elas estão aqui dentro da gente. Uhum. Né? É isso que Paulo fala aqui nesse trechinho, que nós todos temos essa potencialidade, né? Como que a gente vai colocar na prática isso? São as nossas escolhas, né? Entendeu? E não, é só você colocando isso, eu acho que assim, você perceber primeiro que você está daquele jeito, aí você vai para a compreensão e a modificação sabendo que você é capaz. É isso. Na realidade, como diz as questões do segundo tempo que nós vamos ler, se der tempo, né? Nós todos nascemos, somos espíritos que Deus formou na ignorância, simples e ignorantes. E a gente precisa desse aprendizado aqui da Terra para que a gente evolua, né? E como é que eu vou evoluir? Passando pelas dificuldades, porque ainda temos dentro de nós, né, esse potencial para ser desenvolvido, mas nós somos preguiçosos, todos somos preguiçosos. Porque mesmo na medida que a gente avança um pouco do conhecimento, a gente ainda fica no conforto de não querer se mover uma palha. Porque algumas modificações, que são as principais, que são as anteriores, exigem uma vigilância e foco. E a gente, no dia a dia, às vezes, prefere dar importância ou se matar por coisas exteriores, né? Mas lá no fundo do nosso íntimo, a gente sabe onde a gente precisa de melhorias. A gente sabe onde a nossa feridinha ali está sangrando, né? Só que para essa mudança exige essa vigilância diária e essa atitude no dia a dia, né? E que é extremamente difícil. Daí esse esconder, que a gente se esconde atrás de vários argumentos, falsos argumentos, né? Para que a gente não avance. Porque é muito mais confortável me preocupar em caiar a casa, trocar o teto, trocar a telha, do que eu realmente fazer o que é necessário, que é essa mudança interior. Por isso que eu acho que ele faz essa comparação aí, que às vezes o operário quer ganhar o salário no final do mês e quer trabalhar o menos possível, né? E a gente, às vezes, tem essa ilusão de que nós não vamos fazer o que devemos fazer e nós vamos ganhar o prêmio. E no fundo, a gente sabe que não teremos esse prêmio, porque diante de Deus a gente não pode barganhar e muito menos enganá-lo, né? Então, essas tarefas pequenas que nos cumprem no dia a dia, de tentar desenvolver essas qualidades, essas sementes que ele já pôs na gente, é trabalhoso para nós. E a gente sempre sabe que dá trabalho para nós, né? A gente tinha que ter muito mais foco e nós teríamos que estar voltado muito mais para o espírito do que pelas coisas materiais. Então, eu acho que hoje o grande empecilho é que as pessoas querem ficar na zona de conforto, todas nós. Eu me incluo também aí, né? De que é mais fácil eu falar amanhã eu faço, né? É o que a gente faz no dia a dia, umas coisas tão difíceis. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu resolvo, né? E esse amanhã nunca chega. E às vezes, quando chega o amanhã, seu tempo findou. Acabou. Você não tem mais esse tempo. Então, realmente, ele nos deu esse potencial de moderação, de força, né? E a gente tem que saber ter ciência disso e fazer uso. E a outra coisa importante é que o temor e o medo, ele nos paralisa. A gente, por medo, deixa de fazer muitas coisas que seriam muito úteis para nós e para pessoas ao redor. Então, o medo é um paralisante na nossa vida. Ele nos congela. Ele é uma alavanca que deixa a gente parada. É como se fosse um freio na nossa vida. Então, que a gente tem que lembrar que nós temos essa fortaleza que Deus nos deu e não temer, sabendo que Ele estará por perto, sempre, desde que nós tenhamos a vigilância e a sintonia de perceber a intuição
que o mundo espiritual nos manda e que nós bloqueamos por falta de atenção nesse grau de energia que a gente precisa ter, que é a energia do bom pensamento, das boas palavras, das boas atitudes, né, das boas vibrações, da gratidão e tudo mais. Essa lição, como todas do Emmanuel, faz da gente refletir, refletir, refletir e ver o quanto a gente precisa avançar e não usar o medo como uma arma contra nós mesmos. Eu acho que a gente tem que ver no medo uma oportunidade de você usar a sua coragem e seguir em frente. Passo a palavra, Rosa. Vocês estão, só para completar, Juna, você já falou o que eu queria falar, mas é isso mesmo, a gente está num planeta de prova e expiação. Então, embora a gente não lembre, a gente fez um acordo lá com Deus, fizemos um acordo com a espiritualidade, que a gente ia fazer algumas coisas nesse mundo, nessa vivência, né? Nesse momento, e que algumas coisas iam acontecer boas, ruins, mas tudo é para evolução, tudo era para a gente se melhorar, evoluir. Então, como a gente não lembra, né, a gente vem para cá e se defronta, né, com as dificuldades, com às vezes o desapego, o desafeto, com a rigidez, o sofrimento, com a intolerância, e acha que é difícil, mas é na prova que a gente é testado. Então, imagina nós, se a gente tivesse se formado médico, tudo com um gabarito pronto. Então, a gente chegava lá, botava o gabarito, tirava 10, levava um certificado de medicina. Pronto, você é médico. Mas será que a gente ia conseguir fazer? Será que aquela prova sei lá, de semiologia que eu tanto penei não me ajudou mais na frente, né? Então, eu sempre tenho uma frase para mim que é assim: eu talvez não estou onde eu quero, estou onde eu mereço estar. Passo por alguma coisa que às vezes eu vou dizer, não foi por minha culpa, eu não procurei estar nessa situação, mas se está para mim, se aparece para mim, é porque eu tenho que passar. Então, faz parte da minha jornada, vamos dizer assim, né? E como Deus é muito bom, ele coloca todos os dons, que o nome é Divinos Dons, né, do capítulo, a gente tem tudo em pequenininha quantidade, em sementinha. E se a gente regar, a gente, assim, cultivar a paciência. Minha mãe sempre dizia que eu não tinha paciência. Eu falei, Rosa, você não tem paciência. Eu sempre dizia isso para mim. Ela fala, como é que a mãe fala que eu não tenho paciência, né? Então, uma coisa que eu cultivei muito em mim, a paciência, para justamente dizer, tá vendo, mãe, eu tenho paciência, né? E eu cultivei, talvez isso era uma coisa que eu precisasse cultivar em mim. Então, todo mundo tem a chance de cultivar aquilo que lhe falta, aquilo que é difícil, porque todos somos dotados iguais. Deus é muito justo, né? E as dificuldades que a gente tem, do tipo que a gente tem, eu acho que ela reflete aquilo que a gente precisa melhorar ou superar. Como se. Então, tudo que eu penso assim, a gente está onde a gente merece estar. Então, se tem dificuldade, a dificuldade fortalece. Né? O que não mata engorda. Então, se eu superei uma dificuldade, eu estou mais forte que aquilo, né? E pensando assim, que a gente sempre tem Deus por nós, na frente, por trás, por onde quiser, temos o recurso dele, temos a confiança e tá uma situação, então vamos pensar qual o melhor momento de fazer, qual o melhor jeito de pensar, como resolver isso, ou às vezes esperar, às vezes calar também, né? Calar também às vezes é uma possibilidade, né? E compreender e desenvolvendo esses dons. Aí você vai conseguir ter a sua fortaleza e talvez não ficar tão frágil como você pensa que é. Porque a gente pode não ser a maior rocha do mundo, é claro, mas não precisa também ser tão frágil assim, né? Ficar mais equilibrado, ter a temperança, ter a prudência, a moderação e tocar a vida. Às vezes acerta, às vezes erra, isso é fato, um dia pelo outro, um dia bom, um dia mal, um dia a gente acerta, um dia a gente dá maior gafe, né? Mas não ter medo, não ter medo, porque se a gente tiver fé, a fé é maior que o medo, sabe? E tudo no final dá certo, tudo corre. Até eu falo brincando, até um chute na bunda se movimenta você. Então, quer dizer, tudo é para a gente se movimentar, pra gente não estagnar, que nem a Joana falou, não parar, não paralisar pelo medo. Era isso. Obrigada. Lembrado, Rosa, até um chute na bunda nos leva para frente, né? Até um tropeço que você dá te leva para frente também, né? Então, que a gente possa ver em cada dificuldade, em cada desafio que chega até nós, né? Fazer uma autoavaliação daquele momento. A Rosa falou, nós estamos exatamente onde nós precisamos estar, né?
Não é nem a questão de mérito em si, mas da necessidade do seu espírito de passar por aquela prova, por aquela situação, para que você avance, evolua, né? E as provas, às vezes, se repetem, né? Se a gente for prestar atenção na nossa vida no dia a dia, tem situações semelhantes que se repetem, que você fala, meu Deus, de novo, né? Então, se é de novo, é porque o aluno ainda não aprendeu, né? Então, se repete a lição para que a gente cresça, para a gente evolua. E realmente a gente não pode deixar se congelar pelo medo, não. A gente tem que ter a coragem, né? E hoje ficou para mim tão claro, né? O que nós comentamos a semana passada sobre a coragem, né? Quando eu vi a coragem tão clara da dona Carmen, né? Uma pessoa com uma robustez de espírito, de fé, de entrega, né? E eu fico pensando, meu Deus, como ela conquistou tudo isso, né? Essa coragem, essa serenidade, essa harmonia, de passar por tantos conflitos e estar numa serenidade. Aí eu fiquei pensando, Joana, nada se conquista de um dia para o outro. É um espírito antigo, muito antigo, que já deve ter passado por muitos e muitos tropeços. E essas muitas, muitas lições a trouxeram nesse patamar que hoje ela está, onde a entrega dela diante do Pai é grandiosa aos nossos olhos, né? E a gente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente tem uma admiração, um respeito, um carinho enorme. E a gente roga para que o Pai a cubra de bênçãos, de vibrações, de sustentação, mesmo ela sendo toda essa fortaleza. Porque é um exemplo para nós, né? De ver todo o trabalho que ela desenvolve e ver como ela aprende com tudo que ela tem vivido de uma forma tão bela de entrega, né? Então, a gente tem a honra de conviver com cada um de vocês aqui, com a dona Carmen, que não está presente hoje, mas, ao mesmo tempo, quando vem a lembrança, as pessoas aqui do grupo, a dona Carmen, todos aqueles que estão passando por dificuldades, a gente fala sustentação, Pai, vibração de luz, para que ela compreenda o momento e que vença sem medo, mas com a coragem que o amor e a fé dá. Obrigada, gente. Passa a palavra aí. Joana, o Vanderlei acho que quer falar. Ah, o Vanderlei, ali. Pois não, Vanderlei. Bom, na lição aqui, eu peguei 2 pontos no meu modo de pensar, certo? Tudo que vocês falaram aí está correto. Então, diz assim, realmente não foi o Pai Excelso quem nos instituiu o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que o valor moral do amor e a serviço incessante do bem e da moderação que define o equilíbrio. E no fim da lição está a mesma coisa. Porque se nós utilizarmos a fortaleza do amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu, em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz de consciência. Esses 3 parágrafos aqui, eu posso dizer para vocês que é o que Jesus nos trouxe e vivenciou na sua íntegra. Ele só mostrou o amor ao próximo, e dentro do conceito evolutivo dele, a cura que ele fez, as palestras que ele fez, as parábolas, vocês vão ver que é de pura amor ao próximo e moderação. Porque, praticamente, como somos criados centelha divina, mas na essência dessa centelha divina nossa, sem exceção, nós temos esses 3 parágrafos dentro de nós. Mas como a gente parte assim, que nem diz nos livros dos espíritos lá, né? Inconsciente ou ignorante, mas ignorante é pela falta de conhecimento, não é pela falta de capacidade mental.
mas tudo no universo tem um princípio. Então, esse princípio que nós sabemos hoje aqui no nosso planeta Terra, vamos fazer um estágio no mineral, no vegetal, no animal, e assim por diante. E esse estágio, que é a outra parte do livro, nós vamos adquirindo a sensibilidade de todos esses reinos. Mesmo dentro desses reinos, depois que a gente passa do vegetal para o animal, nós já começamos a desenvolver uma consciência maior, né, de assimilação de vida, e temos instinto, que é normal para todos nós, o instinto de defesa. Esse instinto de defesa é que nos faz, às vezes, ter medo. E eles nos seguem no decorrer de milhões de encarnações. Hoje nós aqui, no estágio que nós nos encontramos, como estamos, como a segunda parte da lição, nós estamos envolvidos na ilusão do mundo. Então, somos educados para, num combate, entre aspas, na ilusão de viver, na ilusão do mundo. Então, o que os nossos pais, nossos avós e muitos outros lá atrás nos trazem? A conquista de comprar uma casa, a conquista de ter um carro, a conquista de ter um bom emprego, a conquista de ter uma excelente conta bancária, e vai por aí afora. Às vezes, eles nos põem como superior aos outros, nós desenvolvemos a vaidade, o egoísmo, a prepotência, né? Isso no decorrer já da nossa formação desde pequeno, porque é isso que o mundo nos prega. Se nós, na escola, hoje tivéssemos, claro, de um âmbito menor, que fosse mostrado já para as crianças, certo? Que nós somos mentes eternas, que nós temos um caminho a seguir, temos responsabilidade sobre os nossos atos, responsabilidade sobre os nossos pais, temos que honrar os nossos pais, aprender com eles em uma série de fatores. Quando nós chegássemos na adolescência, nós já íamos ter objetivos profissionais e espirituais. Hoje, o adolescente, ele sai da escola, praticamente, muitos não saem nem formados. Tudo uma teoria, tem uma extrema dificuldade de arrumar um emprego, porque não tem mais qualificação, o mundo gira, a evolução cresce, e aquele que não acompanha fica para trás. Então, olha o tanto dos valores hoje que estão sendo pregados para a nossa sociedade invertido, que é essa segunda parte da lição aqui. Mas na essência do nosso pensamento, lá está, nos mostrando, ó, temos que ter o amor ao próximo, temos que ter moderação, temos que ter ética profissional, espiritual. Mas poucos hoje, na nossa convivência do dia a dia aí fora, isso daqui para eles nem soa no ouvido deles, eles nem sabem o que é isso. Porque eles foram criados pelo instinto de vida, de sobrevivência. Esse instinto de vida e sobrevivência é muito pesado. E quando eles vão se tornando adolescente na escola, os amiguinhos, os vizinhos, não sei o quê, papá, aquele negócio, joga ilusão em cima desses adolescentes. Muitos se julgam mais espertos, acabam entrando para o caminho de sonegar as outras pessoas, seja droga, seja dar golpe, roubar, e seja do que for. É um ambiente onde ele se encontra. Se vocês pararem para raciocinar, o mundo todo, acho que mais de 70%, 50%, 60% ou mais, é tudo grupo de favela, em todos os países. E se nós formos olhar de perto o Brasil aqui, nossa, nós vamos ficar abismados com a miséria, entre aspas, que foram se criando nessas comunidades, que foram de madeira, depois se tornou de tijolo, mas que não tem recurso nenhum intelectual, social, higiene, saúde. Então, esse grupo de bilhões de espíritos que estão nessa situação, eles vão ser nessa segunda cláusula aqui que Paulo falou. Por que Paulo fez essa comparação? Com o que ele adquiriu na sua mente espiritual, ele ia nos outros povos, ou povoado, e ele estudava o povoado e escrevia
para alertar eles que eles estavam vivendo de forma ambiciosa, vaidosa, gananciosa, prepotente, né, guerreiros, que nós somos estritamente guerreiros. Então, a lição representa isso, essas 3 cláusulas que eu li aqui, essas cláusulas, que é o valor moral, a servicência ao bem, quando nós desencarnarmos, que for uma instituição espiritual, lá nós vamos somente trabalhar em função do semelhante. Não existe mais nada. É trabalho em função do semelhante. Quando despertamos, começamos a fazer um trabalho dessa envergadura, certo? Aí vamos ter algumas concessões que nós vamos estar lá preocupados com o filho que esteja no umbral, ou com aqueles que estão encarnados ainda, que estão se desvirtuando. Então, a gente pede uma concessão para poder ajudá-los, mas é sempre em favor do semelhante. Lá não tem esse negócio, quem você foi na Terra, o que você conquistou de bens materiais, isso um pouco importa. Mas o que você desenvolveu na sua vida? Você desenvolveu o amor sincero? Você respeitou a ética profissional e espiritual? Você respeitou o seu próximo? Então, foi o que Jesus fez, na íntegra, certo? E onde o Paulo escreveu para Timóteo, foi isso daí, fazendo as 2 comparações. E só ver, 2000 anos já se passaram, né? Progredimos muito, mas uma boa parte ainda da nossa sociedade não tem ainda a noção do que está escrito aqui. Eles não têm nem a noção religiosa, quanto mais espiritual. Eles vivem, inclusive, pelo instinto. Por incrível que pareça, muitos espíritos ainda desencarnam, eu digo no sentido planetário, ele desencarna e chega no plano espiritual, ele não tem consciência. Aí a espiritualidade passa um tempo, põe ele num corpo físico, e ele não tem a consciência que ele está num corpo físico, porque para ele não existe 2 dimensões. É a mesma coisa que ele estivesse na mesma. Essa é uma realidade do planeta Terra. E aqui é uma abertura. Então, nós que temos esse conhecimento, nós não devemos nos sentir inferiorizados em nenhum ponto de vista. Não devemos nos julgar, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso aqui. Não, viva o dia. Respeite a si mesmo. Respeite o ambiente do seu trabalho. Faça a sua parte. Não se preocupe com o outro. Faça a sua parte bem feita e deixe o exemplo. Não se preocupe com o outro. Porque quando você sair de manhã, você sai com paz de espírito, faz a sua obrigação, volta à tarde com paz de espírito e busque o conhecimento. Que nem aí a Joana falou e vocês falaram da Dona Carmen, certo? Ela se amadureceu nessa encarnação? Sim. Ela evoluiu? Sim. Por causa da convivência do que ela fez todos esses anos dentro da espiritualidade. Né? O que nós somos hoje, nós estamos trazendo do passado. Eu, quando comecei a raciocinar, a minha prioridade era a espiritualidade. Sempre foi. E me dediquei ao estudo, a fazer, dentro do possível, né, ajudar as pessoas dentro da espiritualidade. Mas em quantos milhões de anos eu não estou nesse chove não molha aí, né? E cada encarnação dando um passinho a mais. Milhares de anos. Então, venho nesse curso há milhares de anos. Por quê? Alguns 2 ou 3 ou 4 mil anos lá atrás, eu me despertei para isso aqui. O valor moral. Né? A moderação, o amor ao próximo. Não sou perfeito, mas estou dentro desse processo. Todos nós, sem exceção, estamos nos aprimorando. De uma forma ou de outra. Então, não se julguem. Às vezes, você faz uma coisa, se descontrola emocionalmente, né? E acha que errou. Não. Analise.
Pô, eu não deveria ter feito isso. Fala para si mesmo, não vou fazer mais. Aí sim você está crescendo, se lapidando, evoluindo. Se você guarda o sentido do medo de qualquer coisa, sai de manhã, então você já sai de manhã, sobe no ônibus, eu tenho medo de ser assaltado. Você monta no seu carro, eu tenho medo de tomar uma batida ou ser assaltado. Você pega o seu celular, estou com medo que o cara vai roubar meu celular. Você criou um campo mental, nós mesmos, pessoalmente, criamos um campo mental dos vícios da sociedade e o que existe na sociedade. Nós automaticamente vamos perder a paz interior. Nossa vida se torna um verdadeiro inferno, no sentido da palavra. Porque você criou um campo de tanta negatividade e milhares de espíritos inferiores, entre aspas, né, que viveram dessa forma, vêm em busca dessa energia e nos alimenta em cima dessa energia. Dificilmente nós vamos sair dela, que a gente chama obsessão. Mas quando você tem o pensamento assim, ó, você sai de manhã tranquila, enfrente o que a vida lhe apresentar, mas também seja criterioso. Se você vê algo desnecessário ali, se você puder, não se envolva. Observe. Espere, passe por outro lugar. Né? Por quê? No mundo existe tudo. E nós não podemos querer melhorar a vida do outro, ou a vida da sociedade, ou a vida do Brasil, da situação do Brasil, ou a vida da União Europeia. Não vamos querer melhorar as guerras que estão existindo, porque cada um está num determinado ponto, passando por um processo, como diz a lição, de expurgo ou de aprendizado pelas próprias dificuldades, porque esse espírito também, como nós, lá na frente, ele vai se despertar pelo valor moral e o valor do amor ao próximo, o altruísmo. Né? Já falei demais, né? Então, é esse meu ponto de vista aqui, sobre esses 2 parágrafos aqui, sobre a lição. E obrigado aí pela atenção. Obrigada, Vanderlei. Robert, eu acho que se alguém quiser falar um pouco, a gente tem alguns minutos, e que a gente teria que tentar avançar no livro dos espíritos, né? Vocês é que decidem, minha gente. Joana, eu acho que se você puder comentar as 2 questões do livro dos Espíritos, eu acho que tem tudo a ver com a lição de hoje e bate com tudo com que todo mundo falou e com isso que o Vanderlei acabou de comentar, né, sobre o processo evolutivo, né? Então, acho que, aproveitando a vibração, se você puder fazer a leitura e o comentário das 2 questões, 114 e 115, né? 114 e 115. Acho que vai ser muito interessante. Tá bom, então. Vou abrir aqui o livro e já faço a leitura, né? Vamos lá, deixa eu só trocar de óculos aqui. O livro tem a leitura mais pequena. A questão 114, aqui. Evolução dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. Observação. É importante lembrar que a melhora a que o espírito se refere é a melhora moral, né? De uma certa forma, como o Roberto falou, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão 114. Eu vou fazer esse comentário aqui sobre ela, porque todo o crescimento e a evolução de cada espírito que Deus aqui colocou na Terra vai depender do próprio espírito. Não tem como nós simplesmente pularmos degraus, né? Saltarmos do 0 para o
O quinto é o esforço próprio de cada um, a sua busca pela melhoria ética e moral é que faz você avançar para outras classificações de espíritos, né? Porque a gente vem ignorantes, como Jesus Deus fez, e a gente tem que avançar dentro do nosso próprio esforço. Então, não existe angariar evolução sem que você arregace suas mangas em relação ao seu patamar, às suas atitudes enquanto morais e éticas. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de que o que importa realmente são os seus valores e seus princípios morais, onde você tem que usar isso no seu dia a dia, em todas e pequenas situações da vida. Eu dei uma olhada também, gente, no livro dos Espíritos, de Miranês, e ele pontua aqui de forma bem interessante os comentários dele, né? Eu vou voltar aqui para poder ler para vocês, que eu acho que acrescenta bastante também. Eu vou voltar aqui na lição que saiu do lugar. 114. Vamos lá, o comentário de Miranês. Assevera o livro dos Espíritos que as almas são criadas simples e ignorantes. O tempo, como sendo as mãos de Deus, processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Esses valores, mais tarde, deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, notarão a necessidade de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Deus nos ampara sempre. Basta que descubramos as riquezas a nós oferecidas. Ele ainda nos ajuda nessa descoberta, facilitando os meios e nos fazendo sentir a ação dos benefeitores espirituais que estão sempre nos ensinando a compreender a nós mesmos, usando as nossas próprias forças. Todos devemos procurar constantemente o entendimento das leis espirituais e a elas obedecer, por ser a justiça uma força inevitável nos caminhos de quem não as respeita. Existe como que uma escala da Terra ao mundo espiritual, figurando uma subida, mas o verdadeiro instrumento de ascensão está dentro de cada um, e o esforço para usá-lo é de cada espírito. O céu verdadeiro se encontra dentro de nós. O paraíso exterior é, pois, do nosso mundo interno. Trabalhemos em todas as direções, aprimorando as nossas faculdades, porque o bom vencedor é o que sabe vencer a si mesmo, é quem aprendeu a ler no livro da consciência o que Deus escreveu e a escutar a voz interior, por onde fala o Senhor, revelando as suas soberanas leis do amor e da justiça, da caridade e do perdão. A bondade do Pai Celestial é tão grande que não se esquece da misericórdia, enviando falanges e mais falanges de espíritos iluminados para nos ajudar a entender que devemos fazer acertadamente. Abramos o entendimento. Persistamos no trabalho a que a fraternidade direciona e confiemos no bem, que esse bem iluminará todos os roteiros dos trabalhadores de boa vontade, para que possam falar e viver o amor. O livro dos Espíritos é um frasco de essências raras, cuja fragrância se encontram como bênção da luz, da divina luz. Cabe a nós desdobrar esse perfume para que possamos suportá-lo com as nossas fracas sensibilidades. Alimentemos a esperança, porque onde não existe, se encontra a morte. Todos os dias são dias de despertamento, e todas as coisas nos mostram lições sobremodo valiosas. Aprendamos a ler no livro da natureza, pois é a nossa mãe,
e nos responde quando pedimos. E os nossos pedidos são atos pela vida que levamos. Diz com propriedade o livro dos Espíritos, que são os próprios Espíritos que se melhoram. Essa é uma verdade incontestável. Aquele que não se esforça para progredir está morto, mas sujeito à vida, dependendo da disposição que deve alimentar, de conhecer a si mesmo, para conhecer a vida, para o conhecimento de Deus. Jesus se encontra diante de nós, abrindo os braços para nos acolher, nos falando: despertai, acordai desse sono, levantai e siga-me. Miramês, como sempre, faz os comentários de uma forma brilhante, né? É um texto que você lê uma vez e tem que ler mais uma vez e mais outra vez, porque nos fala assim, de forma muito clara e profunda, né? Debulhando a questão que foi, no caso, aí a 114. Fica bem claro, então, que nós não teremos nenhuma evolução se a gente não arregaçar nosso coração para as coisas do bem. Pegando a bandeira que Paulo colocou: amor, moderação e força. Que todos nós temos isso dentro de nós. Né? Agora a questão de número 115, né? A pergunta: os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Para cada um, Deus deu uma missão, visando seu esclarecimento para que pudessem, progressivamente, chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e, assim, se aproximarem dele. Para eles, a felicidade eterna e pura consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhe confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido o objetivo de que é destinado. Outros somente as suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permaneçam mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida, né? Então, nós somos criados todos igualmente. Cabe a cada um de nós esse desenvolvimento, essa busca do autoconhecimento e esse esforço para evoluir. E a nossa lamentação, o nosso reclame, o nosso adiar fazer o que precisa ser feito, só nos traz infelicidade e retarda para nós essa evolução, esse salto dentro de nós mesmos. Então, que a gente não creia em nenhum momento que Deus criou um grupo de bons e de maus. Criou todos nós igualmente, cabendo a nós a escolha de trabalhar e lutar para vencer a nós mesmos no bem, ou ficarmos estacionados, né? Aguardando um passe mágico para a gente sair de 0 nota para 10 de nota. Não vamos conseguir isso dentro do plano espiritual. É preciso que a gente trabalhe, se esforce, que a gente lute conosco mesmo, contra as nossas tentações, contra as nossas fraquezas, para que a gente avance nos valores éticos e morais que Jesus nos trouxe. Então, não fiquemos achando que Deus separou em 2 grupos, maus e bons. Não. Quem faz a sua escolha somos cada um de nós. Se eu escolho trabalhar no bem, eu vou ter muito esforço, mas eu estou na luz. Se eu escolho ficar de braço cruzado e trabalhar contra o bem, eu vou me atrasar na minha evolução. Eu vou demorar para enxergar o que eu tenho que enxergar. Então, o trabalho fica bem claro, que cabe a cada um de nós individualmente. E quando nós estamos avançando no conhecimento, a gente observa o quanto é prazeroso e que traz tanta leveza fazer o que é certo, mesmo que nos dê muito trabalho fazer aquele ato de bem, né? O Meiramis também comenta essa questão, mas eu até sugiro para vocês, quem puder ler em segundo momento, pelo avançado da hora, né? Essas 2 questões são muito lindas, que nos faz lembrar
que cada desafio que pessoalmente a gente passa é a nossa chance de mostrar a Jesus e ao nosso Pai que nós temos sim esse potencial que Ele nos deu e que nós vamos fazer de tudo para superar essa dificuldade, mas sempre dentro da ética e da moral que Cristo nos ensinou. E que tenhamos coragem para enfrentar toda e qualquer situação com o coração aberto, cheio de amor, cheio de fé e confiança no Pai maior, porque Ele nos dá sustentação para passar por cada momento da melhor forma, porque Ele nos envia os seus assessores espirituais para estar conosco. Cabe a cada um de nós entrar na sintonia maior, para perceber essa ajuda que nos é dada continuamente nas 24 horas do nosso dia. Abramos nossos ouvidos do coração para escutar, porque Jesus está nos escutando o tempo inteiro, está nos falando o tempo inteiro. E nós é que não abrimos esses ouvidos da alma para ouvir. Passo a palavra para quem quiser fazer um comentário e deixo o Miramês aí para quem tiver o interesse de ler um pouquinho sobre essas duas questões, principalmente a segunda. Robert? Acho que foi um encontro, esse domingo, extremamente lindo, né? Assim, eu acho que, bom, em relação às questões, eu não tenho nada o que comentar, porque você já as leu e a comentou muito bem, né? Então, o que eu gostaria nesse momento é que todos nós, pautados na lição de hoje, dos divinos dons, do aprendizado que nós estamos e somos seres em construção, em evolução, que através do pensamento, essa linguagem universal de todos os espíritos da verdade nos universos de luz, que possamos abraçar a Joana num pensamento de amor, de fraternidade, de alegria e de agradecimento, para que ela possa ser um instrumento para as vibrações e a prece de encerramento do nosso encontro. Que a paz do Cristo seja conosco. Irmãos todos presentes, não tenham dúvida. Os dons divinos estão dentro de cada um de vocês. Confie, não temam, não percam tempo nas pequenas misérias humanas. Olhe para o alto, sintam Jesus aguiar vocês. Não tenham medo diante de qualquer situação desafiadora. Sigam em frente. A força, o amor e a moderação, tão bendita nesta lição de hoje, estão em vocês. Não temam, lutem pelo bem, pela certeza que nasce dos seus corações. Pois lá no fundo, cada um de nós sabemos que nos move, e o que é o correto, e o que não é o correto. Todos nós sabemos lá no nosso íntimo qual a escolha correta, porque a consciência divina está dentro de nós. Não fujam dessa intuição que nos é dada todo dia pelo Pai Maior. Corram atrás, mas a corrida pautada na moderação,
no bom senso, no raciocínio, e mais que tudo, no amor, que fortalece, ilumina cada ato humano. Sejam vocês todos pautados nessa verdade, do bem, do amor, da justiça, da caridade. Não se esqueçam disso. Se pautem nisso. Lembre-se do Pai e de seu Filho amado, que aqui esteve para nos conduzir e abrir nossos olhos do coração. Abram seus olhos. Não esqueçam que as leis divinas são imutáveis e valem para cada um de nós. Sejamos nós moradores de qualquer nação do planeta, em qualquer lugar deste planeta. A lei divina é uma só para todos. Então, a moralidade, a ética, deve traçar o caminho de cada ser humano, de cada ser amado pelo Pai. Não fujamos desse compromisso. Não adiemos a nossa evolução. Esforcemos-nos todos os dias para essa busca incessante de trilhar os caminhos de Jesus. Sim, o nosso planeta precisa se alinhar nessas verdades. Mas muito mais que o planeta, é você que já tem o conhecimento. Alinhe-se nesse conhecimento de ti mesmo e busque essa luz, que essa luz se refletirá em todos a seu território. Não espere que alguém possa fazer por você o que a responsabilidade pessoal te cobra. Faça, sempre com o toque da responsabilidade, do compromisso e do amor perante as leis divinas. E com essa responsabilidade, senhores e senhoras, mentalizemos esse planeta tão maravilhoso, que é o planeta Terra, Gaia, que tanto precisa de você. Unamos nossos pensamentos, nossas vibrações de muito amor e muita luz, para que alcance todo esse planeta e que cada irmão receba nossa prece de luz, nosso rogo ao Pai, da sua misericórdia, para com cada um de nós. Sejamos todos instrumentos de servir a todos, com todo o nosso amor, com toda a nossa coragem, com todo o nosso bem e com toda a nossa fortaleza, que o Pai nos constitui. Abracemos o planeta Terra. Sintamos a vibração e a luz a envolver todo o planeta. E que vocês, em seus lares, recebam, neste momento, uma luz, envolvendo a cada um e a todo o seu espaço do lar, limpando todas as impurezas e trazendo tranquilidade, paz, abraçando os irmãos que aí se encontram e que sejam encaminhados frente à luz. Agradecemos a todos vocês que dispõem e se dispõem desse tempo para orar, fazer prece, vibrar pelo bem comum. E assim progredimos lentamente com as leis do Pai. Obrigada a vocês por estarem aqui reunidos e que todos se sintam fortalecidos em nome do Pai e do Filho, e que Maria Santíssima os acolha nos seus desafios, nos seus temores, para que sinta o seu manto de amor a envolvê-los com ternura, meiguice, embalando cada um na leveza que a sua consciência permite. Que assim seja. Graças a Deus. Finalizamos, então, a reunião de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a espiritualidade amiga por nos assessorar e nos dar o presente da presença neste encontro
de conhecimento, de amor e de compartilhar. Que todos tenham uma boa semana e que todos aqueles que não puderem estar aqui hoje recebam essa vibração de harmonia, serenidade e paz. Graças a Deus.